Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje, veremos que existem pessoas que poderiam estar bem na vida, mas não estão porque simplesmente resolveram tomar suas próprias decisões ao invés de falar com Deus. Quantas vezes pedimos a Deus que abençoe nossos caminhos, mas na verdade já tomamos a decisão antes mesmo de consultá-lo? Queremos a bênção dele sobre escolhas que foram guiadas apenas pelo nosso coração, pela pressa ou pelo desejo pessoal. Depois, quando as coisas não dão certo, ainda temos coragem de questionar: por que Deus não respondeu às minhas orações? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? A verdade é dura. Quando escolhemos viver sem a direção de Deus, o silêncio dele pode ser a resposta mais clara que podemos ou poderíamos receber. Aí só vai depender de nós. Por que, pastor, só vai depender de nós? Porque ninguém decide por nós. Nós podemos primeiro orar e esperar a resposta de Deus, ou podemos simplesmente tomar as nossas decisões e sofrer as consequências. Livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio. Então não reclame depois dizendo: por que Deus deixou isso acontecer comigo? Porque as decisões que tomamos é que direcionam a nossa vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que tomaram decisões sozinhas e sofreram as consequências. Adão e Eva, eles tinham comunhão direta com Deus, mas decidiram seguir a voz da serpente e o desejo do próprio coração. A decisão parecia boa aos olhos, mas trouxe separação, vergonha e dor. A serpente apenas sugeriu e, de uma forma sutil, induziu, podemos dizer assim, Eva ao erro. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 6. A serpente era a mais astuta de todas as criaturas que o Senhor Deus tinha feito. Ela aproximou-se e perguntou à mulher: é verdade que Deus disse que não devia comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? A mulher respondeu à serpente: nós podemos comer do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore que está no meio do jardim. Deus disse que não podemos comer da fruta daquela árvore, nem sequer tocá-la, senão morreremos. Certamente vocês não morrerão, retrucou a serpente. Deus sabe muito bem que no instante em que comerem dessa fruta, seus olhos serão abertos e vocês, como Deus, serão capazes de distinguir o bem do mal. A mulher ficou convencida, reparando na beleza daquela árvore e que a sua fruta era agradável ao paladar e atraente aos olhos. Além de lhe dar entendimento, tomou a fruta e comeu-a. Depois ofereceu a seu marido e ele também comeu. Agora te pergunto: a serpente obrigou Eva a comer do fruto ou a decisão foi dela? Perceberam que a escolha ou a decisão sempre vai ser de ir ou não para a direção certa ou errada? Nós é que escolhemos. Vamos pegar outro exemplo. Sansão. Ele sabia o que Deus esperava dele, mas tomou suas próprias decisões em relacionamentos, escolhendo Dalila e outras mulheres. A força era de Deus, mas as escolhas eram dele. E isso o levou à ruína. Sansão sabia que a missão dele era libertar o povo que vivia sofrendo nas mãos dos filisteus. Juízes capítulo 14, versículos do 1 ao 3. Um dia Sansão foi a Tímina e viu ali certa jovem do povo filisteu que chamou a sua atenção. Voltando para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímina, peçam essa mulher para mim porque eu quero casar com ela. Porém seu pai e sua mãe fizeram forte oposição e responderam: por que você não casa com uma jovem do nosso povo? Por que você tem de arranjar esposa entre esses filisteus que não obedecem a Deus? Será que não existe em Israel uma moça que sirva para casar com você? Porém Sansão disse ao pai: aquela é que me agrada, peça a moça em casamento para mim. Sansão teve o conselho dos seus pais, mas preferiu tomar sua própria decisão e depois sofreu a consequência por ser um homem que achava que a sua força o livraria de tudo, o livraria de qualquer situação. Só que Sansão esqueceu de um grande detalhe: a força dele vinha de Deus. Vamos pegar somente mais um exemplo. Saul, primeiro rei a ser escolhido para estar à frente do povo de Israel.
Saul se apressou e ofereceu sacrifícios sem esperar o profeta Samuel. Além de desobedecer às ordens de Deus sobre os amalequitas, ele tomou decisões sozinho e a resposta de Deus foi o silêncio, até que o profeta disse: "O Senhor já te rejeitou como rei." Escolhas erradas, consequências enormes. Além de perder seu reinado, perdeu sua vida e pode ter perdido também a sua salvação. O silêncio de Deus muitas vezes não significa que ele não se importa, mas sim que ele não vai abençoar uma decisão que nunca foi colocada diante dele. Você quer que Deus abra portas para você, mas já arrombou a fechadura por conta própria. Você quer que Deus fale, mas já escreveu sua própria resposta. Você ora, mas não consulta, pede bênção para aquilo que já decidiu. Como depois quer ficar questionando que Deus não responde suas orações? Vimos exemplos na Bíblia de pessoas que tomaram suas próprias decisões e tiveram o silêncio de Deus e consequências gravíssimas. Mas quero pegar 2 exemplos daqueles que pegaram a direção de Deus e tiveram respostas e resultados bons. O rei Davi, quando os amalequitas levaram sua família e todos os bens, ele não foi correndo guerrear, ele não tomou as decisões sozinho. Primeiro perguntou a Deus: devo perseguir esse bando? E só depois do sim de Deus, ele agiu e venceu. Jesus no Getsêmani, ele poderia ter decidido sozinho, mas preferiu dizer: Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Foi a decisão mais difícil, mas trouxe a maior vitória da humanidade. Se Jesus ali tivesse tomado uma decisão diferente do Pai, tudo estaria perdido. Mas ele resolveu obedecer. A obediência nem sempre vai nos tirar da dor, mas vai nos levar à vitória. Prestaram atenção no que eu acabei de falar para vocês? Não prestaram? Então vou repetir. A obediência nem sempre vai nos tirar da dor, mas vai nos levar à vitória. Leve isso para a sua vida e guarde no seu coração. Quando Deus te der uma direção, mesmo que vá doer, mesmo que seja contrário àquilo que você quer fazer, faça, porque quando obedecemos à voz de Deus, a vitória já é certa. Para finalizar essa mensagem, gostaria que você refletisse no que vou falar. Deus não tem obrigação de responder às nossas orações, as orações que apenas tentam carimbar as decisões que tomamos. O silêncio dele é um chamado para reavaliarmos nossas escolhas e para reconhecermos que não somos senhores de nós mesmos e que precisamos da ajuda dele para ir na direção certa. A pergunta final é: você vai continuar tomando decisões sozinho ou vai aprender a esperar pela voz de Deus? Reflita e veja se sua vida está indo na direção que Deus está te dando ou na direção que você está tomando. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por nos mostrar que podemos sim tomar decisões certas. E as decisões certas são aquelas em que colocamos primeiro diante do Senhor. Muitas vezes achamos que as nossas decisões vão ser aquilo que esperamos que vai acontecer, que as decisões que tomamos vão trazer resultados bons. Mas sabemos que muitas vezes os resultados são contrários. E depois muitos até questionam por que Deus deixou isso acontecer, por que o Senhor não me mostrou. Pai, mostre para essas pessoas, assim como o Senhor mostrou nessa palavra, que elas não oraram, que elas simplesmente deixaram de pedir o conselho ao Senhor. O Senhor é o nosso melhor conselheiro, o nosso maior ajudador. O Senhor sabe todas as respostas, sabe tudo o que vai acontecer adiante. E por isso precisamos orar. Precisamos pedir a direção do Senhor e mesmo que isso nos traga dor, mesmo que isso vá doer, nós precisamos obedecer. Precisamos andar na sua direção e te pedimos, nos coloque na sua direção. Nós te damos liberdade para isso. Te damos liberdade para que o Senhor venha dirigir os nossos passos, dirigir a nossa vida e a nossa casa. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem. E se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com todas aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.